Olha, essa questão 72, ela fala da DBO. DBO é a demanda bioquímica de oxigênio. Corresponde à massa de O2 em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em 1 litro d'água. Então, como é que a gente vai saber quanto que é a DBO? Eu preciso descobrir quantos miligramas de oxigênio eu preciso para oxidar toda a matéria orgânica presente. Então, qual é a matéria orgânica? São 10 miligramas de açúcar colocados em 1 litro d'água. Repare uma coisa. O açúcar em questão, foi dito no exercício, que ele tem fórmula mínima CH2O e massa molar 30 gramas. Se você pegar o CH2O, 12 do carbono mais 2 do hidrogênio mais 16 do oxigênio, a massa molar desse cara, do jeito que está aqui, dá 30 gramas. Por isso a gente conclui que a fórmula mínima, que traz a proporção entre os átomos, ela é igual à fórmula molecular. Porque a fórmula molecular, quando você soma a massa dos elementos, ela te dá a massa molar. Se você somar do jeito que está aqui, você já obtém 30. O que nos certifica que a fórmula molecular desse cara é CH2O. Não é só a fórmula mínima que é essa, a molecular também. Que a equação da combustão do açúcar é CH2O mais O2, CO2 mais água como produtos. O balanceamento nos traz 1 mol de oxigênio para cada mol de açúcar queimado. São 10 miligramas de açúcar colocados em 1 litro d'água. O açúcar tem massa molar 30 gramas. Conclusão. Pensa aí. 30 gramas dá 1 mol. 10 miligramas equivale a quantos mols? É uma regra de 3 simples que vai te levar a concluir que 10 miligramas do açúcar dá 0,00033 mol. 10 miligramas é o mesmo que 10 dividido por 1000 gramas. Então 10 miligramas é 0,01 gramas. Essa é a quantidade do açúcar que você tem, 10 miligramas. Como a massa molar do açúcar é 30 gramas, divide a massa que você tem pela massa molar, você obteve aí o número de mols da substância. Foi expresso aqui de uma maneira um pouco diferente, 3,33 vezes 10 elevado a menos 4. Esse número de mols de açúcar é o número de mols que você vai gastar de oxigênio por litro. A DBO é quantos gramas de oxigênio são gastos por litro. Aqui você tem quantos mols de oxigênio são gastos por litro. Então você tem que multiplicar pela massa molar do O2, que é 32, você vai obter esse valor aqui. E aí você vai ter quantos gramas de oxigênio são gastos por litro. Só que a DBO não é em gramas, é em miligramas. Como que transforma grama para miligrama? Multiplica por 1000. A resposta será 10, arredondando, né? 10,7 miligramas de oxigênio por litro. É por isso que a resposta correta é a letra E. A questão 73 fala sobre as baterias à base de chumbo. Nas baterias à base de chumbo existem vários compostos de chumbo, inclusive a substância simples chumbo. Veja, primeiramente é dada a composição de uma bateria pronta. Depois é falado sobre a pasta residual de uma bateria, que tem massa média de 6 kg. Entre todos os compostos de chumbo da pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo, porque ele pode gerar dióxido de enxofre, que é um grande poluente causador de chuva ácida. Para que
não ocorra o perigo de emissão de SO2, a indústria tem tomado o sulfato de chumbo, reagido ele com carbonato de sódio, para obter o composto carbonato de chumbo, e só aí então é feito a fundição para obter chumbo metálico. Na pasta residual são 60% de sulfato de chumbo. A pasta que é falado aqui no exercício, ela tem 6 kg, que é justamente a massa média que o exercício cita logo no início. Então veja, quanto que é 60% de 6? 3,6 kg, 3.600 gramas. Isso é o que eu tenho de sulfato de chumbo. Eu vou colocar para reagir com carbonato de sódio. O que é importante para mim nesse momento? Que eu calcule quantos mols eu tenho de sulfato de chumbo. Eu sei que são 3.600 gramas. Mas é o seguinte, a reação foi dada já balanceada, pode verificar. Cada sulfato de chumbo me dá um carbonato de chumbo. Então o número de mols de sulfato de chumbo que eu reagir vai ser o número de mols de carbonato de chumbo que eu vou obter. Só que eu devo me lembrar, que é falado no enunciado, que essa reação ela não vai render 100%, só 91%. Então eu faço o cálculo teórico, que seria 100%, e depois vejo quanto dá 91% do que seria o cálculo teórico. O que seria se a reação fosse 100% de rendimento. Veja, sulfato de chumbo, lá a gente verificou que tem 3.600 gramas dele. Isso nos dá quantos mols? O que você vai fazer? Você tem que pegar o 3.600, que é a massa que você tem da substância, e dividir pela massa molar da substância. Você já está cansado de saber o que é massa molar. Se não souber, verifica aí no canal um vídeo sobre isso. O sulfato de chumbo 2 tem massa molar 303 gramas. Veja, eu tenho 11,9 aproximadamente como o número de mols de sulfato de chumbo para fazer a reação com carbonato de sódio. E se 11,9 é o número de mols de sulfato de chumbo que vai reagir, 11,9 é o número de mols de carbonato de chumbo 2 que será produzido. Para eu saber, então, qual é a massa de carbonato de chumbo produzida, eu pego o número de mols de carbonato de chumbo produzido e multiplico pela massa molar dele. Só que a massa molar do carbonato de chumbo, você pode calcular aí, vai dar 267 gramas por mol. Isso nos dá esse valor. 3.172 gramas de carbonato de chumbo. Se o rendimento fosse 100%, seria isso, mas é 92%. Como é que eu calculo 92%? Multiplico por 0,92. Isso nos dá 2.918 gramas. Em quilograma, 2,9 quilogramas. Essa é a massa de carbonato de lítio que podemos obter nas condições desta reação. Então veja, qual é a resposta? É a resposta C, 2,9 kg. A questão 74 fala da eletrólise. A eletrólise é um processo químico onde, pelo uso de energia elétrica, a gente neutraliza os íons. Lembre-se, cátion é positivo, ânion é negativo. Todo íon tem uma carga. Na eletrólise, o objetivo é descarregar cada íon. A gente até brinca que eletrólise nada mais é do que uma seção de descarrego. Olha só, sulfato de cobre é o sal utilizado nessa eletrólise. Sulfato de cobre 2. Esse cara é colocado em água ou é uma eletrólise sem a utilização de água? Então veja que aqui foi falado que é uma solução de sulfato, portanto é em água.
né, como é mais comum mesmo. O cobre, então, como é uma eletrólise aquosa, ele vai concorrer com o íon H+. Eu só quero lembrar você que aqui ele só consegue fazer a eletrólise sendo aquosa porque ele ganha na concorrência com o cátion H+. Senão, quem iria neutralizar era o cátion H+. Quando a eletrólise é aquosa, você tem que verificar isso antes. Muito bem. Então, qual é a reação que vai ocorrer? Você pode verificar facilmente que quem vai, de fato, entrar em reação é o cobre 2+. Ele vai receber 2 elétrons, virar cobre 0. Para cada cobre 2+, você vai ter a formação de um cobre 0, com a utilização de 2 elétrons para cada íon cobre 2+ neutralizado. Então, cada cobre formado necessitará de 2 elétrons. E, portanto, cada mol de cobre produzido necessitará de 2 mols de elétrons. Ok? Veja bem. Então, se a gente descobrir o número de mols de elétrons que estão passando, nós vamos descobrir o número de mols de cobre que foi produzido. Como é que eu faço, então? O exercício ele me fala que foram 3 horas de eletrólise e que a carga, né, a intensidade da corrente elétrica foi de 10 amperes. Então eu quero lembrar você que o ampere significa 1 coulomb por segundo. Então, se são 10 amperes, quer dizer 10 coulombs por segundo. Mas quantos segundos levaram essa eletrólise? Foi falado ali, 3 horas, que são 3.600 segundos vezes 3, porque cada hora tem 3.600 segundos. Isso dá 10.800 segundos. Então, qual é a carga que está passando por aquela eletrólise? 10.800 vezes 10. Por que isso? Porque eu tenho 10 amperes. Eu devo multiplicar a minha corrente, 10 amperes, pelo meu tempo para obter a carga. É aquela velha fórmula kit. É o seu kit de eletroquímica quantitativa. É a única coisa que você tem que saber. A quantidade de carga é dada pela corrente multiplicado pelo tempo em segundo. Corrente em ampere, tempo em segundo. Isso vai dar 108.000 coulombs. Tá? Quando você trabalha com o tempo em segundo e a corrente em ampere, a carga sai em coulomb. Chegando na carga, você deve se lembrar que foi dado, inclusive no exercício, que é a constante de Faraday, que nos diz que cada mol de elétrons tem 96.500 coulombs. Então, eu pego a carga que está passando pelo meu sistema. Veja que essa carga, acabamos de calcular, 108.000 coulombs. Divido pela constante de Faraday e obtenho 1.12. 1.12 é o número de mols de elétrons que eu tenho. Para cada 96.500 coulombs, eu tenho 1 mol de elétrons. Se eu tenho 108.000 coulombs, eu tenho 1.12 mol de elétrons. Repare que está bem perto de 1 mol aqui, deu 1.12. Então aí a gente volta naquela relação que foi vista no começo, pela equação da reação. Cada cobre formado usa 2 mols de elétrons. Se eu tenho 1.12 mols de elétrons, é porque eu tenho 0,56 mols de cobre produzidos. O meu desejo é saber a massa de cobre. Eu vou aqui no exercício, ele me diz que a massa molar do cobre é 63,5. 63,5. Eu multiplico isso pelo número de mols de cobre que eu tenho, que é 0,56. Então agora eu pego a massa molar do cobre, dada no exercício, que é 63,5 gramas, e multiplico pelo número de mols de cobre que a gente viu que foi obtido, que é 0,56 mols. Então, multiplico por 0,56 e obtenho 35,
E, logicamente, a única resposta aqui que você iria encontrar é a resposta D. 35,5 gramas de cobre foram produzidos.